Você assina o contrato achando que está só garantindo um teto. 12 meses depois, chega a mensagem do proprietário com aquela frase burocrática que parece inofensiva: reajuste pelo IGPM. Aí você abre a planilha, olha o holerite e percebe o truque. Seu salário subiu pelo IPCA, devagar, mansinho, domesticado. O aluguel sobe pelo IGPM, nervoso, agressivo, como se fosse outra economia. E como se isso não bastasse, o condomínio aumenta, aparece taxa extra de obra, a portaria encarece, o seguro do prédio sobe, você não mudou de bairro, não ficou mais rico, não melhorou de vida, mas sua moradia ficou mais cara, como se você tivesse recebido uma promoção que nunca veio. E aí a sociedade te conta a mentira padrão. É só se planejar, é só negociar, todo mundo passa por isso. Não. Isso não é um azar pessoal, isso é engenharia. É uma conta desenhada para nunca fechar, porque quando o seu maior custo é indexado por um índice mais volátil do que a sua renda, você vira refém. Você trabalha para manter a chave na mão, não para construir patrimônio. Nos próximos 20 minutos, eu vou te provar com lógica e matemática por que esse sistema te empurra para a servidão do reajuste e como ele sequestra a sua liberdade sem você perceber. O Brasil tem uma doença antiga chamada indexação. Ela nasce quando a moeda perde credibilidade. Nas décadas de inflação crônica, o país aprendeu a colocar correção automática em tudo para sobreviver. Aluguel, escola, plano de saúde, contratos empresariais. Plano Real estabilizou a moeda, mas não curou o vício. A indexação ficou. E quando a indexação fica, alguém sempre escolhe qual índice te protege e qual índice te prende. Agora entra a mecânica do seu aluguel. IPCA é o termômetro do custo de vida do consumidor. É o índice que aparece nos discursos, nos reajustes salariais, nos boletins oficiais. Ele é relevante para a sua vida diária, mas também é politicamente sensível. Governo nenhum gosta de ver IPCA escapar, porque isso vira crise imediata. Então o sistema inteiro empurra para domar o IPCA com juros, crédito caro e desaceleração do consumo. Quem paga essa conta é você, no mercado e na renda. Já o IGPM é outra natureza. Ele carrega um peso enorme de preços no atacado e insumos, e por isso é muito mais exposto a dólar, commodities, frete, energia e oscilações de cadeia produtiva. Quando o câmbio estressa, quando a commodity sobe, quando o atacado acelera, o IGPM dispara e o contrato de aluguel, por tradição e conveniência de quem tem o ativo, foi amarrado nesse índice mais nervoso. Resultado: sua renda anda na coleira do IPCA e sua moradia corre solta no IGPM. Isso não é coincidência, é transferência de risco. O proprietário quer previsibilidade, poder de compra do patrimônio dele, então ele joga a volatilidade no seu colo. Você vira o amortecedor do sistema. Você absorve a alta do índice, absorve o reajuste do condomínio, absorve a taxa extra e, se não aguentar, você se muda. E quando você se muda, paga corretagem, mudança, pintura, calção e perde tempo de vida, o sistema adora quando você gira, porque rotação é taxa. E taxa é renda para quem está do lado certo do balcão. E preste atenção como isso conversa com o restante do Estado. O INSS é o mesmo desenho moralmente disfarçado. Ele não é poupança sua, é repartição. O trabalhador de hoje paga o aposentado de hoje na promessa de que o trabalhador de amanhã vai pagar você. Isso é a lógica de pirâmide, de Ponzi institucional. Precisa de fluxo crescente de contribuintes para sustentar benefícios crescentes. E quando demografia e economia não entregam, a regra muda. A conta não fecha e o prometido encolhe. No aluguel, a regra é o índice. No INSS, a regra é a política. Em ambos, você é o financiador involuntário. Então agora eu vou te entregar a verdade central, sem anestesia. Se o seu custo de moradia é corrigido por um índice mais agressivo do que a sua renda, você não está morando. Você está financiando a valorização do patrimônio de outra pessoa com a sua energia vital. Você está entregando sua capacidade de poupar para um mecanismo que suga a diferença entre dois mundos, o mundo do ativo e o mundo do salário. Eles querem que você olhe para o aluguel como um problema de negociação, como se fosse uma conversa com o proprietário. Eles querem que você trate como um drama pequeno, doméstico, uma questão de ajuste anual, mas o problema real é estrutural. Quando a sua renda é reajustada por um índice de consumidor
e o seu maior boleto é reajustado por um índice contaminado por atacado, câmbio e commodity, a matemática cria um degrau anual que você nunca alcança. E se você nunca alcança, você vive correndo atrás, aceitando bicos, aceitando cartão, aceitando parcelamento, aceitando crédito caro. Você vira a engrenagem perfeita. Trabalha, paga, se endivida, trabalha mais, paga mais. É por isso que a classe média sente que está sempre no limite, mesmo ganhando mais nominalmente. Porque o índice que corrige o seu contra-cheque não é o mesmo índice que corrige o que realmente estrangula o seu orçamento. E quando a moradia sobe mais rápido, ela não só come sua renda, ela destrói o seu tempo de acumulação. Ela mata o período em que você poderia transformar salário em ativos. A conclusão é brutal. Quem não compra ativos, compra reajustes. Quem não constrói patrimônio, fica alugando paz. E paz alugada vence todo ano. Vamos abrir a planilha da vida real, não a planilha bonita do corretor de imóveis. Imagine uma família com renda líquida de R$7.000 por mês. Não é miséria, mas também não é elite. É exatamente a classe média que trabalha, paga imposto e acha que está progredindo. O aluguel hoje é R$2.500. O condomínio é R$700. A taxa extra de obra aparece em R$250 por mês durante um ano. Só de moradia, antes supermercado, escola, transporte e saúde, você está em R$3.450. Isso é quase metade da renda. E a metade que sobra é a metade onde mora o risco, porque é dali que sai qualquer imprevisto. Agora vem o primeiro choque matemático. Seu salário costuma ser reajustado de forma mais lenta e politicamente domada, porque a economia inteira é organizada para o IPCA não explodir. Vamos assumir um reajuste anual de 6% na renda, que é um cenário comum em muitos setores quando a inflação está relativamente controlada. Já o seu aluguel está amarrado num índice mais nervoso, o IGPM, e vamos assumir 12% ao ano, que é o tipo de diferença que aparece justamente quando o câmbio, o atacado e insumos passam por estresse. Você não precisa decorar esses números, só precisa entender a lógica do composto. No ano 1, sua renda vai de R$7.000 para R$7.420. Seu aluguel vai de R$2.500 para R$2.800. Seu condomínio, mesmo que o síndico diga que foi só o aumento de custos, vai junto, porque energia, manutenção e folha de pagamento não perguntam se você teve aumento. Se o condomínio sobe 10%, ele sai de R$700 para R$770. E a taxa extra, claro, aparece como se fosse inevitável. Em 12 meses, você teve R$420 a mais de renda, mas teve R$300 a mais só no aluguel, mais R$70 no condomínio. Ou seja, mais de R$370 do seu reajuste evaporaram antes de você respirar. A sensação psicológica é a mesma todo ano. Você ganhou no papel e perdeu na vida. Agora coloca isso em 5 anos, porque a servidão não se constrói em um mês, ela se constrói na repetição. Com 6% ao ano, sua renda vira cerca de R$9.368. Com 12% ao ano, seu aluguel vira cerca de R$4.406. Reparem no gráfico mental. Uma linha sobe em rampa suave, outra sobe em rampa íngreme. E não é só o valor absoluto que importa, é a fatia da sua renda. No começo, o aluguel era 35,7% do seu salário. Em 5 anos, ele vira 47%. Você não ficou mais gastador. Você foi empurrado. Em 10 anos, a renda nesse mesmo ritmo vira cerca de R$1,2536. O aluguel vira cerca de R$7.765. A fatia sobe para algo perto de 62%. E é aqui que a classe média quebra por dentro, porque não quebra com uma explosão. Quebra com o cansaço. Você começa a usar cartão para fechar o mês, começa a parcelar o que antes pagava à vista, começa a aceitar empréstimo pequeno. E o crédito no Brasil não é um amigo. Com Selic alta, o custo do dinheiro é uma lâmina. Um buraco de R$2.000 no cartão a 10% ao mês vira quase R$5.187 em 10 meses. Não é um detalhe. É uma multiplicação de miséria feita por juros compostos. Agora, o pilar da engenharia do erro é entender para onde vai cada centavo. A moradia tem 3 camadas de drenagem. A primeira é o aluguel reajustado por um índice mais volátil. A segunda é o condomínio, que embute uma inflação de serviços e custos administrados e ainda carrega ineficiências do próprio edifício. A terceira é a taxa extra, que funciona como imposto privado. Você paga para manter um ativo que não é seu. E quando você tenta reagir, mudando de imóvel, você descobre a armadilha de atrito. Mudança custa, pintura custa, calção custa, comissão custa,
Tempo custa. E tempo no Brasil é dinheiro que você nunca recupera. Agora entra o segundo pilar, a projeção macabra. A pergunta que importa não é se você aguenta este reajuste. A pergunta é se você aguenta 20 reajustes. Porque é isso que separa o cidadão do prisioneiro. Mantendo a hipótese de 6% na renda e 12% no aluguel, em 20 anos sua renda vai para cerca de R$ 2.450 reais. Mais o aluguel vai para cerca de R$ 2.4116 reais. Sim, você leu direito. O aluguel passa o salário. Antes de você reclamar que isso não acontece, entenda o ponto. Não é previsão, é demonstração de mecanismo. Se o índice do seu maior custo corre mais rápido do que o índice da sua renda, em algum momento a conta cruza. E mesmo que não cruze de forma literal, ela cruza de forma prática. Você vive para pagar o teto. E aqui está a perversidade macroeconômica que pouca gente entende. Quando a inflação aperta, o Banco Central sobe a Selic para controlar o IPCA. O cidadão sente isso no crédito, no financiamento, no parcelamento, no capital de giro, no emprego, mas o dono do patrimônio sente de outro jeito. Ele consegue rentabilizar a caixa em Tesouro Selic, em pós-fixado ligado ao CDI, enquanto reajusta aluguel num índice que em muitos momentos capturou o estresse do câmbio e do atacado. É como se ele ganhasse dos dois lados, do rendimento do dinheiro e da correção do ativo. Você, do outro lado, perde dos dois lados, paga mais caro e financia mais caro. Agora entra o terceiro pilar, o custo de oportunidade, que é o pilar que separa a vítima de soberano. A vítima pensa assim, eu preciso pagar o reajuste, não tenho escolha. O soberano pensa assim, eu preciso transformar parte da minha renda em ativo que me defenda do reajuste. Vamos traduzir em números simples. Suponha que você consiga reduzir o dano e gerar uma diferença de R$ 1.000 por mês. Seja negociando melhor, seja morando um pouco abaixo do que o ego queria, seja cortando extravagância. Se você joga esses R$ 1.000 por mês em tesouro direto atrelado à Selic ou em algo que acompanhe o CDI e vamos assumir uma taxa nominal média de 10% ao ano ao longo do tempo, em 5 anos você acumula perto de 7, 6, 5, 6, R$ 1. Em 10 anos, perto de 9,9864 reais. Em 20 anos, perto de 7,18259 reais. Isso não é milagre, isso é matemática. É a mesma matemática que te destrói no aluguel. Só que desta vez, ela trabalha para você. E o que 718 mil reais mudam na vida? Mudam a sua posição na mesa. Com esse capital, você consegue uma entrada robusta para comprar um imóvel sem se ajoelhar para juros abusivos, ou você consegue montar uma carteira que gere renda. Se uma parte estiver em FIIs com distribuição mensal e outra em renda fixa pós-fixada, você cria fluxo. Mesmo que você tire uma renda conservadora, como 0,8% ao mês em média, numa combinação de ativos ao longo do tempo, isso dá algo perto de R$ 5.746 por mês. Esse número não é promessa, é uma ilustração do poder do capital quando ele existe. E é exatamente isso que o reajuste impede de construir. Capital. Agora, conecte isso ao INSS, porque o raciocínio é idêntico. O INSS funciona como repartição. Você não acumula um patrimônio seu, você financia o benefício de alguém agora, com a promessa de que alguém no futuro vai te financiar. Só que o Brasil envelhece, a informalidade cresce, a base de contribuintes oscila e a política muda a regra quando a conta aperta. Isso é um Ponzi legalizado no desenho porque depende de entrada contínua e crescente para sustentar saídas prometidas. E quando não dá, não existe milagre, existe reforma, existe postergação, existe redução real do benefício. O cidadão que aposta tudo nisso está fazendo com a aposentadoria o mesmo erro que faz com o aluguel. Ele está aceitando ser refém de um reajuste decidido por terceiros. A moral matemática desta sessão é cruel e libertadora ao mesmo tempo. Se você aceita morar com seu maior custo, correndo num índice mais agressivo do que sua renda, você está aceitando uma trajetória onde poupar vira exceção, investir vira fantasia e patrimônio vira privilégio de quem já tem. A saída não é reclamar do índice. A saída é mudar de lado na equação, construir ativos que acompanhem Selic e CDI quando necessário, ter exposição inteligente a ações quando fizer sentido, ter proteção em dólar quando o risco fiscal gritar e criar renda com FIIs e títulos para que o reajuste deixe de ser sentença e vire ruído
Agora eu vou te mostrar o futuro inevitável. Não o futuro de previsão jornalística, mas o futuro que nasce da lógica do Brasil. O Brasil é um país onde o fiscal pressiona, a inflação volta em ondas, o câmbio é sensível e a indexação é uma praga que não foi extinta. Você pode passar anos com o IPCA mais comportado e, de repente, tomar uma pancada de preços administrados, de combustível, de alimentos, de energia. E quando isso acontece, o sistema reage do jeito que sempre reage. Juros sobem, crédito encarece, atividade desacelera e o mercado de trabalho aperta. A classe média, que vive de renda do trabalho, sente a tempestade primeiro. Nesse ambiente, a moradia se comporta como uma âncora. Ela não te deixa nadar. Porque o aluguel e o condomínio são contas que não negociam com a sua ansiedade. Você pode cortar restaurante, pode cortar viagem, pode trocar de celular, você não corta teto. E quando o país entra num ciclo mais duro, o reajuste anual vira uma guilhotina. Se o contrato está no IGPM e o índice acelera, você paga. Se você não paga, você se muda. E se você se muda, você paga o custo invisível da migração forçada. Tempo, estresse, instabilidade para a família, impacto em escola, impacto em deslocamento. Essa instabilidade tem preço. E o preço aparece em decisões ruins. Você aceita emprego pior para não mudar de bairro, você aceita dívida cara para não perder o contrato, você aceita o que não deveria aceitar. Agora, vamos ser ainda mais claros. O cenário macro do Brasil tende a premiar quem tem capital e punir quem depende do salário. Quando a Selic está alta, quem tem reserva em pós-fixado colhe CDI todo dia. Quem não tem reserva paga juros. Quando o câmbio desorganiza preços e o IGPM dá salto, quem tem ativos reais ou proteção cambial se protege. Quem não tem, absorve. A classe média, se fica presa no aluguel sem acumular, vira um amortecedor humano dessas oscilações. Ela vive a vida inteira apagando incêndio. E aí entra o golpe final, a velhice. O cidadão que passou 30 anos correndo atrás de reajuste, chega perto da aposentadoria sem patrimônio e com uma crença infantil de que o INSS vai resolver. Não vai. O INSS não é patrimônio. É promessa política financiada por quem ainda trabalha. É repartição. E repartição num país que envelhece é uma bomba com pavio demográfico. Sempre que a conta aperta, a regra muda. A idade sobe, o tempo de contribuição aumenta, o benefício real perde força. Isso é a assinatura de um esquema Ponzi legalizado. Depende de novos pagadores para sustentar pagadores antigos. E quando a pirâmide demográfica não ajuda, o sistema precisa cortar de algum lugar. Quem não tem ativos vira dependente do humor do Congresso. Agora, o outro cenário, o cenário de soberania, é igualmente inevitável para quem age. Quem entende a big idea para de romantizar o aluguel e começa a enxergar a moradia como o maior risco do fluxo de caixa. Essa pessoa começa a construir um plano. Reserva de emergência, imposto fixado ligado ao CDI para não cair no cartão. Investimento recorrente em tesouro direto, em renda fixa, em FIIs, em ações com critério e, em certos momentos, proteção parcial em dólar para quando o risco fiscal ameaça esmagar o poder de compra. Essa pessoa para de pensar em como sobreviver ao reajuste e passa a pensar em como comprar liberdade mensal. Porque liberdade não é um discurso bonito, é um ativo que paga boleto. E observe como a ansiedade muda quando você tem ativo. O reajuste chega e você não entra em pânico, porque parte da sua carteira sobe com juros, parte tem renda e você não está de joelhos. Você pode negociar, você pode dizer não. Você pode trocar de imóvel por escolha, não por desespero. Você muda de posição na mesa. No Brasil, quem tem ativo escolhe. Quem não tem, obedece. Agora eu vou esmagar as desculpas, porque é nelas que a classe média morre lentamente. A primeira desculpa é a mais comum. Eu não tenho dinheiro para investir. Isso é meia verdade e meia autoenganação. Se você não tem dinheiro porque sua renda é baixa e você mal come, isso é uma realidade dura. Mas a maioria das pessoas que diz isso está falando de outra coisa. Está falando que não tem dinheiro porque a moradia comeu a margem e porque o estilo de vida ocupou o resto. O problema não é falta de dinheiro, é falta de prioridade e falta de estrutura. Quem não organiza o fluxo de caixa é organizado pela fatura do cartão. A regra é simples, antes de pensar em investir para ficar rico, você precisa investir para não virar refém. Se você está usando cartão para fechar mês, o primeiro investimento é matar juros ruins. Juros ruins são os que você paga. Juros bons são os que você recebe.
No Brasil, com Selic e CDI altos, em muitos períodos, existe uma vantagem enorme para quem tem reserva de emergência em pós-fixado, porque isso impede o cartão, impede o rotativo, impede o empréstimo emergencial. A pessoa que diz não tenho dinheiro, mas paga R$ 300 de juros no cartão por mês, já tem dinheiro. Ela só está entregando para o sistema. A segunda desculpa é difícil, eu não entendo nada. Isso é infantilidade estratégica. Você não precisa entender o mercado inteiro, você precisa entender a base. Você precisa entender que Tesouro Direto existe, que CDI é a referência do dinheiro curto, que Selic define o preço do crédito, que IPCA corrói o poder de compra, que IGPM pode explodir em certas fases e que ativos existem para você não ficar só do lado do pagador. Você aprende isso em semanas, se você decidir. O que você não aprende é disciplina, porque disciplina não se aprende lendo, se aprende obedecendo a um plano, mesmo quando você está com preguiça. A terceira desculpa é a mais perigosa. O governo vai ajudar. Isso é suicídio financeiro. O governo não é papai. O governo é máquina de arrecadar e de distribuir poder. Quando o governo ajuda, ele ajuda com dinheiro que não é dele. Ele tira de alguém, ele emite dívida, ele cria inflação ou ele aumenta imposto. E adivinha quem não consegue se proteger bem de imposto e inflação? Quem vive de salário e não tem ativo. Esperar a ajuda do governo para resolver sua moradia ou sua aposentadoria é como pedir a um incêndio que apague a casa. E aqui eu volto ao INSS porque é o maior exemplo de auto-engano institucional. O brasileiro olha para o desconto no Olerite e pensa que está guardando para o futuro. Não está, está pagando o presente. E o futuro dele depende de um contrato social que muda quando a matemática aperta. Isso é Ponzi legalizado porque a sobrevivência do sistema depende de fluxo contínuo de contribuintes sustentando benefícios. E quando a base encolhe ou envelhece, a promessa vira renegociação compulsória. A pessoa que confia cegamente nisso está assinando um cheque em branco para a política. A quarta desculpa é o fatalismo. Aluguel sempre foi assim, não tem o que fazer. Tem, você pode fazer 3 coisas e cada uma exige coragem. Você pode morar abaixo do seu ego por alguns anos para criar capital. Você pode negociar contrato com mais racionalidade, tentando trocar índice, tentando limitar reajuste, tentando ajustar prazo e condição, e você pode construir ativos que reduzam a dependência do aluguel no longo prazo. Nenhuma dessas opções é confortável, mas a vida de refém também não é confortável. A diferença é que uma dor tem saída e a outra dor é eterna. A quinta desculpa é a comparação social, mas todo mundo mora num lugar melhor. Essa é a armadilha mais elegante do sistema, porque ela não precisa de polícia, ela precisa de Instagram. A classe média se endivida para parecer classe alta e aí vira escrava para sustentar a aparência. O soberano faz o oposto. Ele aceita parecer menor hoje para ser maior amanhã. É exatamente assim que patrimônio nasce. Patrimônio é o resultado de escolhas invisíveis, repetidas e chatas. E é por isso que tão pouca gente tem. Porque exige uma coisa rara, autocontrole. Se você quer continuar sendo refém, continue colecionando desculpas. Se você quer mudar de lado, você precisa aceitar uma frase que dói. Ninguém vai te salvar. Nem o índice, nem o governo, nem o INSS, nem o seu chefe. Só você. Então aqui está o ultimato. Porque a vida real não dá espaço para neutralidade. Existem 2 caminhos e só 2. O primeiro caminho é o caminho da vítima educada. É a pessoa que aceita o reajuste como clima, aceita o condomínio como destino, aceita a taxa extra como necessidade do prédio, aceita o cartão como muleta e aceita o INSS como esperança. Essa pessoa vai passar os próximos 20 anos trabalhando para pagar o direito de existir. Vai sentir que está sempre no limite. Vai envelhecer com medo. E quando a conta apertar, vai descobrir que a política muda a regra, que o benefício real encolhe e que o aluguel não tem pena. Esse caminho tem uma assinatura: dependência. E dependência no Brasil é sinônimo de vulnerabilidade. O segundo caminho é o caminho do soberano. E soberano não é quem ganha muito. Soberano é quem controla o fluxo de caixa e transforma a renda em patrimônio. É quem entende que IPCA e IGPM não são só siglas, são armas na disputa entre quem paga e quem recebe. É quem percebe que Selic e CDI podem ser escudo quando você está do lado do investidor, mas viram chicote quando você está do lado do devedor. É quem aceita que INSS não é aposentadoria garantida, é um sistema de repartição que funciona como Ponzi, legalizado na lógica, porque depende de base crescente de pagadores para sustentar promessas. E quando a base falha, a promessa muda.
O soberano não briga com isso. Ele se protege. Você quer uma ordem de ação clara, não um discurso motivacional. Então, anote mentalmente e execute. Primeiro, você vai parar de tratar a moradia como estilo de vida e vai tratar como risco financeiro. Você vai fazer um orçamento que caiba antes do reajuste, não depois. Segundo, você vai construir reserva de emergência em algo atrelado ao CDI para nunca mais cair no rotativo do cartão. Terceiro, você vai investir todo mês, sem heroísmo, em instrumentos que existam no Brasil de verdade. Tesouro direto para a base, renda fixa pós-fixada para liquidez, FIIs para renda mensal, ações com critério para crescimento no longo prazo e uma camada de proteção em dólar quando o risco fiscal ameaçar o poder de compra. Você não precisa fazer tudo perfeito. Você precisa fazer todo mês. E aqui está a frase final, a única que importa. Se você não construir ativos, você vai pagar reajustes para sempre. Se você construir ativos, um dia o reajuste vai trabalhar para você. Escolha de qual lado você quer estar. E agora o meu chamado é direto. Se inscreva para se alistar no exército dos que protegem o próprio patrimônio. Não seja mais uma estatística obediente que trabalha a vida inteira e termina dependente. Você vai agir ou vai continuar justificando?